O que é o Silk Road e quem é Ross Ulbricht, que Donald Trump disse que irá livrar da prisão perpétua que agora ele se encontra. And if you vote for me on day one, I will commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. Essa é a história do maior site da Dark Web, onde era feita a venda de itens ilegais utilizando o Bitcoin. Hoje nós vamos falar sobre o Silk Road e seu fundador, Ross Ulbricht. A história começa em 2009, quando Ross William Ulbricht, um garoto de Austin, no Texas, com 25 anos após se formar numa das melhores universidades dos Estados Unidos, estava se apaixonando pelo libertarianismo. E nessa linha de seguir a ideologia libertária, Ross decidiu que queria criar um local onde as pessoas pudessem fazer o que quisessem, inclusive vender e comprar o que quisessem. Na mesma linha daquele garoto apaixonado em ideologias libertárias, Ross acreditava que o Estado não tinha o direito de dizer o que a população podia ou não consumir de drogas, e que cada pessoa poderia comprar e vender o tipo de droga que quisesse. E por isso Ross decidiu abrir um marketplace online, um site de compra e venda na Dark Web para a venda de drogas. Mas logo no início do projeto, Ross desistiu da ideia, porque ele não conseguiu achar um meio onde as pessoas poderiam pagar por aqueles itens que estavam sendo comprados sem elas serem rastreadas. Até que um ano depois, em 2010, Ross se deparou com o Bitcoin pela primeira vez. E exatamente nesse momento, ele daria início ao Silk Road, aquele site que causaria no fim um desastre na sua vida. Silk Road se tornaria então um site na Dark Web, a mesma coisa de Deep Web, muito parecido com o Mercado Livre, onde qualquer usuário pode anunciar o que ele quiser, mas nesse caso a venda dos itens eram de fato de drogas. Lá, nenhum dado pessoal era revelado. Eles utilizavam um navegador que protegia os seus dados inteiramente, chamado Tor, e na hora do pagamento utilizavam Bitcoin, que novamente não deixava com que dados sobre eles fossem revelados. Ross então criou o site e não contou isso pra ninguém além da sua namorada Julia. Ele escondeu de todos e criou o site em total anonimato, mas Julia desde o início implicava com ele e dizia dos riscos que ele estava correndo ao criar algo que seria classificado como um grande crime nas cortes americanas. E mal sabia ele que mais pra frente a Julia seria uma das responsáveis pela sua prisão. Mas calma que isso eu conto mais pra frente. O site já estava no ar e naquele momento não haviam vendedores, então ele decidiu vender os seus cogumelos alucinógenos que ele mesmo produzia dentro de casa. Mas como eu disse, a ideia não era com que ele fosse o único vendedor, era criar um marketplace e não um lugar onde ele venderia suas drogas. Seria um lugar onde outras pessoas venderiam suas drogas, outras pessoas comprariam essas drogas e ele ganharia uma taxa bem específica de 6,23% de todas as vendas. Então Ross começou a pensar como ele conseguiria divulgar esse site, já que ele não podia vincular nenhum tipo de anúncio em lugar nenhum, para aumentar o número de pessoas vendendo produtos e também, obviamente, as de pessoas comprando produtos. E aí que ele cometeu um erro que causaria o seu fim mais pra frente, vocês vão entender. Ross decidiu entrar em vários fóruns da Dark Web fingindo ser apenas um usuário comum do Silk Road e perguntava para as pessoas se elas já tinham ouvido falar desse site, se ele era confiável, ou postava às vezes um feedback como se ele tivesse acabado de usar e tivesse gostado muito do site. E dessa forma ele foi divulgando o negócio porque as pessoas ficavam curiosas e clicavam para acessar o site. O negócio começou a crescer muito e em pouco tempo diversos tipos de drogas estariam sendo vendidas dentro do site, inclusive drogas mais pesadas, o que fez com que a namorada de Ross ficasse bem assim revoltada com a situação e com o caminho que o site estava tomando. Se não bastasse o crescimento que já estava ficando grande ali dentro da Dark Web, as pessoas já estavam falando muito sobre o site. Gawker, um blogger americano muito famoso, escreveu um artigo de como o site funcionava e do que se tratava o site para fins de curiosidade. E isso ganhou muita visualização por causa do grande nome do Gawker, que já era gigante, e acabou indo parar em portais de notícia e até mesmo na televisão, que começou a mencionar o nome do site. E aí a coisa começou a ficar feia. Armas começaram a aparecer para ser vendidas dentro do site. E como a ideologia de Ross era de total liberdade, ele não se dava ao direito de banir itens de serem vendidos. Ele acreditava que se tem gente vendendo e se tem gente comprando, aquilo é a vontade do ser humano e ela devia ser respeitada. Só que diferente de Ross, Julia, a sua namorada, se cansou totalmente, brigou muito com Ross, ela ficou muito chateada e foi pra casa de Erica, a sua amiga, pra desabafar e ter aquela conversa de garota revoltada sobre seu namorado, mas dessa vez com toda a razão do mundo.
Lá, Julia contou pra Erika sobre Ross ser o fundador do Silk Road, que naquela época já estava em todos os canais de televisão, então até mesmo a Erika, que ainda não tinha utilizado, já sabia o que era, e pediu pra que a Erika nunca contasse pra ninguém jamais, mas que a Julia de fato tinha que desabafar. E ela manteve essa promessa por um tempo. Alguns dias depois, Ross e Julia estavam juntos em casa quando de repente vem a Erika batendo na porta enfurecida. Erika tinha vindo discutir com Ross após ter tido uma bad trip, ou seja, uma experiência terrível ao usar uma droga que ela tinha comprado dentro do site do Silk Road. Ross então discutiu muito com ela, dizendo que não havia sentido algum culpá-lo por isso, e acabou com que ela voltou para casa mais enfurecida do que ela veio. E justamente por isso, essa briga não acabou aí. Poucos minutos depois dela ter ido embora de casa, Ross abriu o seu Facebook e viu uma publicação de Erika lá. E a publicação dizia: "Tenho certeza que as autoridades deveriam saber do site de drogas de Ross Ulbricht." Ross ficou desesperado, entrou em estado de choque totalmente, começou a chorar e ligou pra Erika implorando com que ela pagasse a publicação, que aquilo poderia resultar no fim da vida dele e uma prisão perpétua imensa. E de fato, ela pagou, salvando aí a vida de Ross por um tempo. Algumas pessoas já tinham visto a publicação, mas claro, acreditavam que era uma piada, não levaram a sério, então ficou de lado isso. E com tudo isso acontecendo, Ross tem um conflito desse tamanho com a melhor amiga de Julia. Julia preferiu acabar o namoro com ele. Ela pediu para que Ross escolhesse entre ela e o Silk Road. E obviamente, como vocês sabem que a história não pode acabar aqui, Ross escolheu o Silk Road. Sem namorado e sem amigos e sem mesmo a sua família, já que ele passava o dia inteiro fazendo uma coisa que ele não podia contar pra ninguém. Ross decidiu ir viajar o mundo, até porque ele também estava ficando meio paranoico, achando que as forças policiais estavam chegando nele. Então, ele foi pra bem longe dos Estados Unidos. Nesse momento, Ross já ganhava mais de $500 mil por semana, e dentro do site já não era vendido apenas mais drogas, mas armas, documentos falsos, sistemas de hack, inclusive de hack de facecam, órgãos humanos e até mesmo uma bazuca foi anunciada no site. Ross, conforme crescia o site, ficava cada vez mais cauteloso com a possibilidade das pessoas descobrirem quem de fato era o fundador. Então ele teve uma ideia, teoricamente na mente dele, genial, de mudar o nick dele, que antes era administrador dentro do site, para Dredge Pirate Roberts. Assim, caso ele fosse pego, ele alegaria que a partir daquele momento ele havia vendido um site para uma outra pessoa, que ele já não fazia mais parte do negócio algum, porque ele achava aquilo totalmente errado. E agora é a parte da história que a gente vai se aproximando do final e a casa começa a desabar para o Ross. Um garoto que havia comprado LSD dentro do site de Ross acabou se suicidando após ter alucinações e pulado da sua própria janela. E essa notícia veio à tona com muita força. Todos os jornais de justiça começaram a postar sobre isso e falar sobre os efeitos que o Silk Road estava tendo na sociedade. E isso fez com que a polícia tivesse cada vez mais urgência de resolver esse problema. Até porque se a mídia tá falando mal e a polícia não resolver, ia ficar feio para eles. E já tinha muitas forças policiais trabalhando nesse caso. A DEA, o FBI e até mesmo a Receita Federal estavam ligadas nisso. E incrivelmente, Gary, um agente da Receita Federal, que seria aí, né, acho que o órgão que a gente menos estava esperando resolver esse problema, foi quem desvendou todo o caso. Gary, esse agente da Receita Federal, havia sido designado para tentar descobrir para onde que estava indo todo esse dinheiro do Silk Road, quem era a pessoa que estava recebendo todo esse dinheiro que estava entrando. E Gary, antes de tudo, estava bem convencido que esse fundador teria deixado rastros no início do projeto. Então ele foi da forma mais simples possível no Google e pesquisou pela palavra Silk Road e foi nos filtros do Google e colocou o período mais cedo possível. Foi dia após dia, desde 2010 ali filtrando até que em 2011 ele achou as mensagens que Ross deixava nos fóruns de internet, dando feedback do site ou perguntando sobre o site como forma de divulgação. O nome de Ross dentro desses fóruns era Altoid e Gary começou a estranhar que essa pessoa tinha sido a primeira a mencionar o site nos fóruns e que ele repetidamente ia em diversos fóruns fazendo as mesmas perguntas. E isso já fez o Gary despertar um alerta pensando que talvez esse cara poderia ter alguma relação com o início do site. Mas ele ainda não tinha provas. Gary continuou procurando e encontrou uma mensagem de meses após o site ter sido criado, onde esse usuário Altoid estava buscando por alguém para preencher uma vaga de emprego para soluções de pagamentos utilizando Bitcoin, reforçando ainda mais que Altoid poderia ser o dono do site, já que o site utilizava Bitcoin como meio de pagamento. E de fato, Ross Ulbricht era a pessoa por trás do nome de Altoid, se vocês ainda não entenderam. Mas eles ainda não sabiam disso. Só que dentro dessa postagem procurando por alguém para preencher essa vaga de emprego, Ross simplesmente colocou: caso tenha
interesse, envie um e-mail para rossulbricht@gmail.com. E aí ele entregou o nome por trás do nick Altoid. Mas ainda faltavam provas para ele de fato concluir que Altoid era o criador do site. Inclusive até mesmo o FBI disse isso para Gary quando ele tentou apresentar as provas que ele tinha. Então Gary, convencido que Ross era o fundador, foi simplesmente focado em Ross atrás de mais informações. Gary achou o canal de Ross no YouTube, chamado de Oh Yeah Ross, e que por coincidência ou não, a forma do Yeah escrito Y-E-A sem o H era a mesma forma com que o administrador, o Dredge Pirate Roberts, lá do site do Silk Road, escrevia nas suas postagens. Gary nesse ponto estava muito convencido que Ross era o fundador, até que ele se deparou com o LinkedIn de Ross. Nesse LinkedIn havia uma postagem em um blog onde Ross perguntava algumas coisas sobre o navegador Tor que ele estava usando, e naquele blog o nick de Ross tinha sido trocado de Ross Ulbricht para Frost, e Frost é um nome muito importante nessa história, vocês já vão saber o porquê. Bom, Gary decidiu que ele devia ir até o FBI e levar essas novas informações sobre a questão do Yeah escrito igual ao do site, sobre a questão desse nick Frost e tal. E justamente nesse cruzamento de informações com o FBI, esse nick Frost seria o responsável por desvendar quem era Ross Ulbricht, o fundador por trás do Silk Road. Nas buscas do FBI, eles conseguiram descobrir qual que era o IP do servidor que estava hospedando o Silk Road. Era na Islândia e eles contataram esse servidor e lá eles conseguiram algumas informações como os momentos em que o administrador logava e deslogava do site, o IP da conexão Wi-Fi onde o administrador estava conectado ao logar no site, sendo a última vez em uma cafeteria em São Francisco. E surpreendentemente, a informação mais fácil de ser coletada, a informação mais simples de todas foi a mais importante, que era o nome que foi dado ao servidor e ao computador do administrador. E ambos os nomes eram Frost. Depois de Gary e o FBI terem cruzado essas informações, eles já saberiam então em quem focar, quem era o alvo e quem era o fundador. Descobriram inclusive que até Ross tinha um registro recente nas delegacias locais ali de São Francisco, porque um documento de identidade falsa que estava a caminho da casa dele foi interceptado pela polícia. E a polícia foi na casa de Ross perguntar o porquê que ele estava comprando um documento falso. E o que tem anotado no boletim de ocorrência que foi feito pela polícia é que o relato dele foi que qualquer pessoa poderia ter comprado um documento falso dentro do Silk Road e direcionado para casa dele para tentar incriminá-lo por, sei lá, simples invalidade, ou para tentar depois pegar esse documento sem ele correr risco. Então isso levantou ainda mais confirmações que Ross deveria ser o fundador do Silk Road, porque até usando ele estava. Agora então o FBI tinha o endereço da sua casa, e a sua casa era muito próxima àquela cafeteria onde o FBI tinha visto que tinha sido o último lugar que o administrador tinha se conectado. Então o FBI começou a se organizar para prendê-lo. Só que eles tinham uma missão, eles não podiam pegar o Ross com o notebook fechado. No momento que eles pegassem o Ross, o notebook tinha que estar aberto, caso contrário, se o notebook está fechado, ele estaria encriptado e ninguém conseguiria ter acesso ao que está lá dentro. E aquelas provas seriam essenciais para poder condenar Ross de fato como fundador do site. Bom, o FBI se preparou para prender o Ross naquela cafeteria que ele costumava ir. E simplesmente tudo estava perfeito. Eles já estavam infiltrados no meio da cafeteria, vestidos como cidadão comum. Mas naquele dia, Ross olhou para a cafeteria através da janela, viu que estavam muito cheios e que tinha poucas mesas onde ele poderia mexer sem com que outra pessoa atrás dele pudesse ver a sua tela. E por isso ele decidiu ir para outro lugar. Ele foi para uma biblioteca pública. O FBI novamente foi atrás dele e reestruturou todo o plano de maneira perfeita. E é nesse momento que a casa de Ross vai cair. Ross estava sentado mexendo no seu computador na biblioteca quando de repente um casal começa a brigar atrás dele e muita gritaria mesmo para uma biblioteca que estava toda silenciosa. Esse casal eram dois agentes do FBI disfarçado brigando para chamar a atenção dele. E no momento que o homem disparou uns palavrões bem altos, Ross virou para trás para tentar ver o que estava acontecendo e um outro agente do FBI disfarçado veio correndo e pegou o notebook de Ross. O notebook estava aberto, ligado e inclusive dentro do site do Silk Road na seção de administrador. Ali foi o fim de Ross. Ele até tentou pegar o notebook de volta e puxar, mas era tarde demais e dois outros agentes do FBI vieram o algemando. Nas cortes, Ross ainda tentou alegar ser inocente. Disse que iniciou o Silk Road como um experimento social e que quando as coisas saíram do controle ele vendeu para uma outra pessoa e que essa pessoa era chamada de Dredge Pirate Roberts.
Mas os agentes do FBI, já que tinham o notebook dele, viram uma conversa dele com uma outro usuário do site que estava ajudando ele, onde esse usuário tinha dado a ideia de Ross ter mudado simplesmente o seu nome para alegar isso nos tribunais. Então caiu por terra esse papo. No fim, Ross foi condenado por 7 crimes, inclusive tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e invasão a computadores, resultando em prisão perpétua, ou seja, ele vai ficar preso para a vida inteira. Só que talvez não. Agora, como uma promessa de campanha para ganhar votos de libertários que apoiam Ross Ulbricht, e eu não entendo por que eles apoiam isso, Trump diz que prometeu soltar Ross Ulbricht caso Trump seja eleito. Today I repeat my pledge to commute the sentence of Ross Ulbricht to a sentence of time served. It's enough. It's enough. Ross segue com sua conta do Twitter ativa e administrada pela sua esposa. E após essas falas de Trump, Ross comentou no Twitter: "Ontem à noite, Donald Trump prometeu comutar a minha sentença no primeiro dia se fosse eleito. Obrigado, obrigado, obrigado. Após 11 anos de prisão, é difícil expressar o que eu sinto nesse momento. É graças ao seu apoio eterno que posso ter uma segunda chance." Mais de 50 mil bitcoins foram apreendidos da mão de Ross graças ao Silk Road, o que somou ao número de 210 mil bitcoins que os Estados Unidos possui hoje. Muito disso veio inclusive de um hacker que simplesmente conseguia ficar clicando no botão de sacar do site da Silk Road várias vezes, e simplesmente em uma noite ele havia roubado centenas de milhares de bitcoins sem com que Ross percebesse, e os bitcoins desse hacker foi apreendido no ano passado. Agora os Estados Unidos moveu 10 mil bitcoins para dentro da corretora da Coinbase, indicando provavelmente que eles devem estar tentando vender esses ativos. Trump prometeu que caso ele seja eleito, ele não vai permitir com que vendam esses bitcoins e vai transformar na verdade isso em uma reserva estratégica de bitcoin para o Banco Central americano. Inclusive eu fiz um vídeo aqui na página, vai aparecer o ticker aqui para vocês, onde eu falo sobre uma lei que foi proposta por uma senadora lá nos Estados Unidos, a Cynthia Lummis, justamente para criar uma reserva estratégica de bitcoin nos Estados Unidos. Eu acho essa história toda uma loucura e eu acho inacreditável haverem pessoas ainda que de fato apoiam a liberdade de Ross Ulbricht. Desculpa, eu sou um cara liberal, mas olhar pra um cara que viu órgãos humanos sendo vendidos, drogas extremamente pesadas, veneno, bazuca, e acreditar que aquilo era normal e que aquilo era simplesmente liberdade das pessoas em sua perfeição absoluta, não, meu amigo. Eu acho que infelizmente nós temos que ter limites porque existem muitas pessoas ruins no mundo. E vender uma bazuca online não me parece uma boa ideia. Então sim, até acredito que as drogas talvez tenham que ser legais, só que sim, legais com um órgão regulador por trás, vendo a qualidade daquela droga, vendo se está seguro para o público que quer de fato consumir aquela droga. Não com simplesmente um cara produzindo cogumelo dentro de casa e vendendo online para um outro cara que não vai ter ideia com quem reclamar, caso algo vá errado. É isso, comenta sua opinião aqui nos comentários, quero muito ouvir o que vocês pensam sobre essa história toda e muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Tenho certeza que vocês estão inscritos aqui no canal, você me ajuda muito, e um likezinho também, manda aí o vídeo para muita gente que vai me ajudar bastante. Valeu pessoal, tamo junto e até mais.